Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Segunda-feira, 18 de março de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha aí, minha gente, pastora, tá aniversariando hoje, manda aqui pra gente, manda também se é aniversário da esposa do pastor, do esposo da pastora, aniversariante de ontem, dia 17 de março, domingo, de hoje, segunda-feira, dia 18 de março, vai ser um privilégio muito grande poder mencionar com alegria esses nomes queridos, preciosos, pessoas amadas que estão nos acompanhando e nos ouvindo, e também você que participa com a gente aqui pelo Facebook, tem ali a nossa live, gravamos agora um pouquinho antes de nós entrarmos no ar, já aqui no nosso estúdio, você vai conhecer ali o Círio Gonçalves, vai conhecer os nossos debatedores, vai conhecer um pouquinho do nosso estúdio para você poder observar um pouquinho mais de perto, vai ser muito legal. E hoje no Face eu quero pedir a você que me diga de onde você está ouvindo o Debate 93. Se você está no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, que bairro? Se você está fora da cidade do Rio, que cidade, que lugar você está ouvindo? Está fora do Brasil? Me conta de onde você está ouvindo. Você está no interior? Você está na capital? Manda pra cá, eu quero saber onde é que você está ouvindo o nosso Debate 93. Já tem aqui uma irmãzinha aqui, a Lucene, está ouvindo a gente lá em Ribeirão Preto. A Patrícia está em Maricá acompanhando a gente. Obrigado por esse carinho, minha gente. Continue mandando, vamos lá. Em paz e santidade, toda a terra regera, vencendo bem Jesus. Muitas vitórias para você no dia de hoje, hein? Muitas vitórias, grandes alegrias da parte do Senhor na sua vida, na certeza absoluta que Deus está à frente, está conduzindo, está sustentando, está mantendo a sua vida. A bênção da presença do Senhor é maravilhosa. Por isso hoje, que seja um dia assim, que você possa agradecer e confiar. Grandes expectativas para uma semana nova, cheia da presença poderosa do nosso Senhor. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente, ouvinte fala ouvinte 93, toda a minha família serve ao Senhor, bênção? Não, responde o ouvinte, na minha casa ao invés de haver paz, o que há é perturbação. Meu pai e minha mãe vivem brigando, todo dia tem confusão, às vezes eu tenho vontade de morrer. Minha família é muito desunida. Eles não gostam de ajudar a ninguém e a falsidade é grande. Isso me irrita tanto que acabo falando que não devo. O que fazer para mudar a minha família? Criticar ajuda? É possível que uma família desunida seja abençoada por Deus? Como evangélicos, onde estamos errando? Pergunta uma de nossas ouvintes. Ô, pastor Paulo Azevedo, bom dia, pastor. Eu quero saber a sua opinião e a sua palavra sobre esse assunto. Há famílias tão complicadas assim mesmo, que falam, que tem briga? Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, aos amigos, ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui nessa rádio tão conceituada, falando do melhor do nosso Deus. A exposição da nossa ouvinte já nos chama a atenção logo no seu início. Toda a minha família serve ao Senhor. Quando nós vamos a Atos dos Apóstolos, nós começamos a ver lá o início da igreja. Uma das características que fez a igreja crescer era a união
e servia ao Senhor, e eles dividiam o que tinham, eram amigos, e as pessoas se sentiam tão maravilhadas que a igreja crescia e o Senhor acrescentava. Quando a gente vê uma família que diz que serve ao Senhor e não consegue ter paz, a gente já fica meio preocupado com esse servir ao Senhor, né? Então, o que eu fico pensando? Essa família, antes de mais nada, está precisando de ajuda, né? Realmente ter um encontro real com Deus para que possa realmente desenvolver um trabalho e ser exemplo tanto dentro de casa quanto fora. Nós não podemos ser casca, né? Mostrar que somos alguma coisa e dentro de casa não vivermos isso. A igreja começa na família. A paz tem que começar em casa. Pastora Daniele Queiroz, muito bom dia. Seja bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse assunto, pastora? Bom dia, JR, bom dia, pastores e ouvintes queridos. É muito bom estar aqui. E eu penso, JR, que talvez o problema seja de falta de perseverança. Acho que a gente não pode condenar a essência dessa família de cara. Porque em Hebreus 12, 14, está escrito com muita clareza: persegui a paz e a santificação, ou, em outra tradução, esforcem-se para viver em paz. Então, se o crente deixar de perseverar e de se esforçar para viver a paz, na mesma medida em que ele se esforça para viver a santificação, ele pode falhar por falta de esforço, por falta de busca, por falta de perseverança. Então, acho que de cara a gente não deve condenar a essência deles. Tipo, eles não são crentes ou não são de Deus. Talvez seja mesmo uma questão de ajuste de posicionamento. Muito bem. Pastor Luiz Nilman, muito bom dia, bem-vindo. Como analisa o senhor esse assunto? Amém, bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão aqui, aos que estão nos ouvindo também. É um assunto de importância, é um assunto de alta relevância, afinal de contas atende afeta, né, a um público muito particular nosso. Ele ou ela, né, ela faz uma afirmativa aqui muito interessante, logo no começo, né, que foi destacado pelo querido pastor, fala: toda a minha família serve ao Senhor. Ela faz uma pergunta aqui: bênção? E ele mesmo responde, ou ela mesmo responde: não. Claro que é bênção. Eu penso que talvez a percepção dessa pessoa esteja equivocada. Pensa que porque serve ao Senhor vai ser uma família perfeita. Isso não quer dizer que não existam problemas. A palavra do Senhor nos diz que foram edificadas duas casas, uma sobre a areia e outra sobre a rocha. E é interessante que sobre as duas casas vieram as mesmas incidências de problemas, né? O vento, maremoto, sei lá, ou qualquer outra coisa que investiram naquela casa. E o que fez com que ela permanecesse não era a casa propriamente dita, e sim aonde elas estavam fundadas. E a casa onde ela está falando e aonde ela participa aqui é uma casa fundada na rocha. Então, apesar das evidências, apesar de tudo aquilo que foi falado aqui, é uma casa que vai permanecer. Penso eu que ela precisa ajustar apenas o foco, a maneira de olhar e se comportar dentro dessa família. Pastor Alexandre Aló, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. E aí, que pensa o senhor sobre o assunto? Bom dia a todos mesmo. Bem, eu creio que é importante a família na igreja e a igreja na família. Sim. Eu acho que o grande... Perfeito. A coisa que a gente vê hoje é que as pessoas vivem uma religião e não uma vida cristã. O que a gente também percebe, levando em consideração tudo que já foi falado aqui, eu concordo com tudo, eu separo 1 Coríntios 1:10, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. O que a gente observa é que, algumas vezes, membros da família não elaboram os seus pensamentos e não elaboram a sua administração biblicamente. Parece que a gente se comporta na igreja de uma maneira, mas dentro da minha casa eu tenho outras configurações sociais, psicológicas, antropológicas, permito que outros comportamentos entrem na minha casa e que muitas vezes as pessoas administram esses pensamentos, esse comportamento de acordo com a unidade humana e não como a unidade bíblica. Aí a pergunta que eu poderia fazer, e eu concordo com o pastor, toda a minha família serve ao Senhor.
É bênção? Sim, é bênção. Agora, da maneira como eu sirvo ao Senhor, da maneira como eu penso com o Senhor, eu sirvo a minha casa, essa igreja está dentro da casa? Vou fazer aos irmãos perguntas. Claro. Pode ser? Pode. Se a gente vai passar na prova. Judas Iscariotes servia ao Senhor? Ele estava dentro da igreja, né? Ele trabalhou para o ministério de Jesus, mas ele não se comportou como um adorador. Eu acredito que tenha servido sim. Se for servir na dimensão de trabalhar... Ele era o tesoureiro. A discussão é o que define, o que a gente define como serviço. E o que a gente define como servo. Certo? Porque se o servo serve, que tipo de serviço o servo serve? O servo serve um serviço para o seu senhor ou o servo serve um serviço para si como ele sendo o senhor? Então, por isso que eu dou o exemplo aqui de Judas. Fui logo pro extremo, para poder vir pro centro outra vez, pro equilíbrio, né? Porque Judas estava ali, no meio do povo. Agora, uma família tem problemas. Toda a família tem. A de vocês 4 não tem, mas as dos outros todos, o planeta tem. Que entra a questão do Judas. Do Judas. O Judas veio bem. Veio bem, né? Veio ali, ele era bem. Judeu, ele estava ali, entendeu, teve toda a compreensão do Messias, ele estava ali. Só que em dado momento ele é influenciado ainda por aquela visão judaica. Ele é o reino messiânico, é um reino político, é um reino físico. Logo, se eu apertá-lo, se eu colocá-lo em aperto, logo ele vai vir para o reino de Davi, para o reino humano. E quando Jesus já dizia que meu reino não é deste mundo. Eu acho que você colocou legal a questão espiritual. E quando eu trago para dentro dessa casa as discussões humanas e as discussões a partir dos pressupostos humanos. Quando Judas trouxe para dentro da sua concepção a maneira humana religiosa e humana de pensar, ele entra nessa confusão e traz essa confusão para dentro do meio, né? Olha, e eu acho que ele serve dessa maneira. Eu vou um pouquinho mais adiante. Olha só, o pastor falou uma palavra aqui que é o seguinte: nós temos que ser firmados na rocha. Se nós formos para a região de praia, tem umas gramas que elas cresce a areia, terra sobre ela, e a grama cai em cima e ela está sobre a rocha. Mas quando você chega aqui, você puxa, sai um tapete enorme. Ou seja, ela está na rocha, mas a rocha não está nela. Infelizmente, nós vivemos situações em que existem muitas pessoas que estão na igreja, mas a igreja não está nela. A igreja é um ser social, é um momento social. Ele tira aquilo ali por uma religiosidade. Tem a pessoa que ainda assim, ela é igreja, ela tá tudo bonitinho, mas ela é normal, é ser humano, pecador. Eu acho que é o seguinte, tem temperamento ruim. Não tem umas pessoas que têm temperamento complicado? Na cabeça dela. É porque o que eu ouvi de falar é que o casal, meus pais, Sim. O resultado da briga dos pais é a confusão dentro de casa, em todos os aspectos. E é natural que uma pessoa que viva assim, vem acompanhando briga o tempo inteiro, ela diz, minha casa é um inferno, minha casa... A pessoa dá um exagerado também, porque não pode ser que seja o tempo inteiro. O tempo inteiro? Não tem sei. alguns momentos de pode treva. Até ser que seja o tempo inteiro, né? Deve ser intenso. Mas é isso que eu penso, JR. Eu acho que assim, o ponto de vista da ouvinte é de quem está realmente ali sofrendo porque não está dentro da confusão e está vendo o que está acontecendo e talvez ela esteja vislumbrando o estado final da fé da pessoa. Agora, uma coisa é certa, quem está cheio do Espírito Santo ou quem está buscando parecer com Jesus, ele vai se esforçar em direção à paz. Ele vai perseguir a paz. Então, vamos lá, o casal está em confusão, a gente não vai condenar, dizer, eles são do diabo, eles não são de Deus, eles são religiosos, eles não prestam. Porém, tem que ter aí um equilíbrio de saber o seguinte, no caso, o ouvinte tem que começar a ponderar o seguinte, eles estão pelo menos buscando isso? Eles estão se empenhando por essa paz? Eu fico vendo, parece que não estão buscando, né? Pelo segundo ela está dizendo. Agora, a nós 4 aqui, não, a nós 5, vamos colocar o JR também, não nos cabe julgar, não estamos aqui num ponto de vista de julgamento. Primeiro que a gente não conhece e a Bíblia não nos dá autoridade para isso. Mas o que a gente vê é o seguinte, existem situações que, como a pastora falou muito bem, nós temos que brigar para buscar a paz dentro de nós. Gente, é impossível alguém ter Cristo dentro da sua vida, ter uma experiência com a cruz e não viver a paz. Se alguém existe, nova vida. O seu irmão, que seu irmão seja a esposa, né? Eu achei interessante a colocação do JR, que assim,
meu pai e minha mãe. É um problema conjugal. Exato. Sim. Né? E hoje que tem muita ferramenta, a igreja tem muitas ferramentas para ajudar o relacionamento conjugal, mas dá a entender que esse casal não está aplicando isso dentro da sua própria casa. E na igreja parece que é bênção. O casal é bênção na igreja, servem ao Senhor, mas dentro de casa não vive. Eu acho que o pastor falou uma coisa que eu, por exemplo, não tinha pensado. Desculpa, não tinha pensado. Talvez o relacionamento não seja igreja. O problema está sendo na relação marido e mulher. É isso aí. Que está afetando a família e automaticamente são crentes, estão vivendo... São outras dimensões do viver. Fazer uma alusão aqui a uma passagem que é bastante conhecida e talvez um pouco deturpada. É a questão quando Maria... pede naquela festa de bodas e tudo mais, para que todos façam tudo que Jesus mandar, né? Uma coisa interessante aí que passa a desapercebido é que ele primeiro ela fala de fazer tudo, ou seja, fazer, não é só ouvir, é fazer tudo que ele vos falar, ou seja, fazer tudo que a palavra de Jesus determinar. Eu penso que existe uma distância muito grande de você ir à igreja, como foi bem falado aqui, e ser a igreja. Eu penso que ir à igreja é ouvir. Ser igreja é fazer tudo aquilo que ele determina fazer. Ir à igreja é consequência de ser. Também, exatamente. É consequência disso, né? Mas tem muita gente que vai só ouve, entra por um ouvido e sai para o outro. Não executa aquilo, ou seja, não tira da teoria aquilo que realmente é prática. O evangelho é prática. A gente não pode ir a uma igreja e apenas ficar observando passivamente belas palavras e até concordar muitas vezes com aquilo que está sendo falado. Se aquilo não fizer mudança, se aquilo não for para a prática nossa, eu volto a essa palavra, né? Fazer tudo o que ele vai falar. O que eu queria perguntar, porque você está puxando isso, eu queria perguntar, é o seguinte, também não vivemos muito essa questão das pessoas que sabem o que fazer, como fazer, até praticam, mas não vivem? Talvez não seja essa, Paulo, essa grande temática agora, Daniel, lá com os nossos pastoreios, que a gente que sabe liderar, mas não sabe ser liderado. Sabe dizer o que fazer, mas não faz aquilo. Talvez não seja isso que esse casal esteja vivendo e talvez não seja uma tônica de muitos outros lares que estão nos ouvindo agora. E aplicando isso, dizendo para os irmãos o seguinte, quem trabalha com casais está isento desse tipo de dificuldade? Obviamente que não. Ou é mais alvo do que os outros? É mais alvo porque destruindo não consegue fazer. É mais alvo do que os outros. Então vejam bem que nós precisamos identificar isso, porque às vezes a pessoa está lá, tem toda a ferramenta, sabe, está procurando, está praticando, mas está sendo bombardeado. E o bombardeio significa que está fazendo, não significa que não está sendo feito. A gente às vezes pode falar, tá vendo? Sabe o que faz, mas não está colocando em prática. Às vezes é exatamente por estar colocando em prática que está sendo mais alvejado. E o fato de ser alvejado destrói o indivíduo que está ali. Essa construção de ideias que a gente precisa colocar para identificar, olha, às vezes tem um problema, relacionamento, que isso respinga para todo mundo. É bom para pai e mãe. Pai e mãe que está acompanhando, saber quem mandou isso que foi a filha. Quem mandou isso aqui para aí foi a filha. Sim. Aí alguns estão perguntando, será que foi fulana que mandou? Mas está com cara, ter sido a fulana, hein? Olha, eu não sei se foi ela. Aliás, eu não sei nem se foi ele. Eu não sei. Eu não tenho esse dado aqui. Agora foi a Marcela que fez a transição do e-mail que foi enviado para o texto aqui. A Marcela deve estar onde? Onde é que deve estar a Marcela? Cancún. Que passou pela minha casa foi Bahamas. Também. Las Vegas. Entendeu? Aí pega, hein? Las Vegas? Não, ela foi recente, lá. né? Ela é foi não, mas ela esteve lá no Grammy. Ela esteve lá fazendo a cobertura. Agora, aí a gente vê o seguinte, que a incidência de problemas dentro de casa é muito grande. E às vezes os pais acham que os filhos não estão sendo alvejados por esse tiroteio que está aí. Porque eles fecham a porta, discutem só até. Nesse caso aqui não, né? Sim. Esse caso aqui parece que é discussão o tempo inteiro. Mas veja bem, cara, almoço, janta, café, aí vai para a igreja. É o que eu estou imaginando, cada um vai para suário ou até atuam juntos na hora de casais. É aquela história também que diz que o pai é tão ocupado que o filho pergunta quanto custa uma hora do pai, né? Que quer dar o dinheiro para... Tá.
Rapaz, antes de mais nada, eu volto a falar aquele negócio, não estamos julgando, né, em nome de Jesus, né, que temos casais nas nossas igrejas, que a gente procura trabalhar, mas antes de mais nada, são pessoas que precisam de ajuda. O grande problema é que, assim, às vezes nós estamos na liderança, a pastora que não tem problema. Cada um de nós não temos problema, temos que passar um de super santo. E, gente, todos nós temos que ter alguém que a gente confie, que a gente possa contar as nossas fraquezas. Isso é saudável. A pessoa tem que chegar e se abrir. Olha só, porque antes de mais nada, eu sou pastor de 3 filhos, né, que seguem o que eu falo. E eu tenho netos, eu tenho família, que ali eu não vou conseguir esconder. Eu não vou conseguir nunca me esconder da minha esposa. Então é o seguinte, quando a gente procura saudavelmente, procurar ajuda para passar aquela situação, passamos Então, sem eu crente acho que melhores. aí está a questão que eu ouvi há muito tempo atrás num congresso que fui e coloquei em prática, um mentoreio. Sim. Eu tenho que estar sobre alguém. Sim. Eu tenho que ter pastores com mais experiência de vida para me falar. Eu costumo dizer para o Mateus, que é meu filho, eu tenho um rapaz só, um filho, que eu digo, filho, naquilo em que eu sigo a palavra, naquilo que o meu comportamento é fruto de uma obediência à palavra, siga esse espaço. Aquilo que você identifica em mim, que eu estou errado na palavra, não me copie. Porque eu preciso de alguém sobre mim para poder me orientar. Eu acho Concordo. que a gente tem um ministério de casais lá na igreja, ministério de família, e quando a gente é mais atacado como ministério do JR, é exatamente quando a gente se aproxima do momento do encontro. Sim. E aí que começa o desentendimento. E a gente precisa trabalhar o mentoreamento de um com o outro para poder dizer assim, você está errado, você está certa, para poder fazer a conciliação. Talvez falte isso, esse casal. Alguém que possa estar sobre ele, sem ser o pastor, que dá conta de tudo, casal com casal, alguém que possa tomar conta de alguém. E a filha não pode ser essa pessoa? Ou A o filho filha aqui? pode ser essa pessoa, eu acho O também. que você acha, pastora? E eu acho que tem uma questão aqui que pode ser humana, do tipo assim, a igreja também funciona como um refúgio social. A gente sabe disso. Muitas pessoas se refugiam na igreja, elas encontram esperança Hospital, na né? instituição também, de se ocupar, de fazer novas amizades. Então pode estar acontecendo esse problema que é humano. Eles não conseguem se entender em casa, mas na igreja eles se realizam como pessoa individualmente ou juntos, porque estão realizando uma tarefa que os entrete, que os distrai, que os dão esperança, enfim. Porém, quando eu li aqui mais uma parte do nosso texto que fala sobre a falsidade, que é grande, que eles não ajudam ninguém, que a falsidade é grande, isso já começou a me fazer levantar a hipótese de realmente eles não terem caráter. Porque, além da questão da confusão, a questão da confusão poderia passar pelo temperamento, pelo desentendimento. Mas quando a filha também aponta que eles não ajudam ninguém, que a falsidade é grande... Eu só queria lembrar que é um olhar dela, né? E ela está o ajuda a ninguém. Ela está no o ajuda, JR, eu queria justamente... o ajuda a ninguém, às vezes é assim, não ajuda ninguém que eu quero ajudar, né? Então, Mas exatamente pode ser isso aí. um ponto aí Também pode, não, com certeza. Pode ser um ponto. Eu acho que, como eu falei no começo, eu acredito que ela precisa ajustar a ótica dela sobre o que está acontecendo no redor dela. Até porque, no texto todo aqui, mostra um tanto de um desequilíbrio dela. Ela fala aqui, ó, às vezes tenho vontade de morrer. Um desabafo. Será que isso é literal? Se não é literal, ou é uma expressão muito forte? Eu fico preocupado com pessoas, crentes, que têm vontade de morrer, né? Que expressam esse tipo de coisa. Será que não é uma sinalização? Está dizendo, olha, me ajudem, porque eu estou chegando no meu limite, né? E pedir morte sobre si é uma coisa muito séria. É uma fuga. É uma verdade. Exatamente. Minha esposa é psicóloga e ela fala uma coisa muito interessante. Nem todos que falam que querem morrer morrem, se suicidam, mas as pessoas que querem morrer fazer isso, falam isso. Então, precisa ter um ajuste. E ela fala também algumas coisas aqui que mostram também, mais uma vez, o desequilíbrio dessa pessoa, né? Acabo falando que não devo. Ou seja, será que também não é o ponto de vista dela que está desequilibrado? Mais uma vez falando, será que ela está indo à igreja, mas ela não é igreja? Tem uma passagem bíblica que é bastante conhecida e muitas vezes deturpada, que fala assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava numa situação em que havia possibilidades de um monte de desordem em famílias diversas. E ele falou uma coisa muito interessante, ou seja, em outras palavras, a partir de mim, né, a começar por mim, eu vou transformar toda minha casa. E acredito eu que ela, estando no equilíbrio perfeito, ela tem uma possibilidade de contagiar a todos os outros. Eu penso que
há solução para essa família, se é aquilo tudo que ela está falando, e pode começar por ela mesma que está fazendo denúncia. Ela fala aqui, ó, será que vale a pena de criticar? Claro que sim. No momento certo, no tom certo, né? As pessoas corretas, para que haja aí uma conversa. Eu acho que o que precisa no meio da família é conversa. É desabafo, é verdade, é extravasar algumas coisas, mas também ouvir. Conversa é ouvir. Se perguntássemos para os nossos ouvintes, pastor Paulo, estou perguntando para o ouvinte não, porque é muita coisa, mas assim, me diz aí 3 qualidades que a sua família tem. Aí, vamos dar 3 defeitos. Que família não tem defeito? Claro. Não existe. Fora a nossa aqui. Que a nossa aqui, que além de tudo nós somos bastante humildes. Que família, toda família tem. Então, ela diz aqui que eles brigam, ela diz que eles são desunidos, que não ajudam ninguém, tem 4. E são falsos. Toda família tem as encrencas dela. Isso não é para amenizar, não. É porque tem que tratar. Sim. E o tratamento, às vezes, a gente quer resolver todos os problemas de uma única vez. Também não dá certo. Você vai fazer uma reforma numa casa, você tem que ir por etapas, você tem que ir avançando, você tem um orçamento, você tem o planejamento, tem um cronograma. Então, às vezes, a pessoa quer resolver, não consegue resolver imediatamente e precisa trabalhar esse assunto. E, em geral, se você está dentro, você tem uma visão. Você precisa de ajuda de alguém de fora. Gestores fazem isso muito bem. Eles são chamados para poder analisar o desempenho de uma empresa que tem 500 anos, 757 milhões de funcionários, diretores, superintendente, todo mundo ali, olha, todo mundo conhece o negócio, mas tem alguém de fora para dizer, mas aquilo ali, o que é aquilo ali? Para enxergar o óbvio, né? Que ninguém viu até agora. É aí que entra a figura do conselheiro, que é esse camarada, na empresa diferente, e que vai chegar e vai dizer, olha aqui, esse negócio aqui é normal em vocês? Mas está errado. Mas, até isso que você está falando, é por isso que até foi feita uma pergunta lá atrás, se esse aconselhamento não poderia ser feito pela filha. Não, eu digo não, porque ela é a parte envolvida. Ela é uma parte envolvida. Ela pode ajudar, o que né? acontece? Ela é uma, solução, por ela ser uma isso. parte, ser uma parte envolvida, ela está dizendo que ela não pode ser a única ajudadora. Sim. Ela pode ser parte disso. O ideal é uma pessoa que ela esteja totalmente à parte e que ela seja neutra. Queira ou não queira, essa menina já tem uma preconcepção do que para ela colaborar, observa. até buscando a pessoa. Sim. Agora, numa terapia familiar, ela poderia ser um agente. Ela seria um agente. Se fosse eu que estivesse tratando essa família, eu veria o pai, ouviria a mãe e ouviria ela. Sim, para a claro. gente poder. Agora, ela ser o agente que vai fazer o trabalho é praticamente impossível, porque ela psicologicamente ela já está envolvida e ela já fez um conceito de valores aqui. Ela já determinou o que ela pensa. Perfeita, pastor. Ela fala uma frase aqui que eu fiquei também, mais uma vez fiquei preocupado. Ela fala assim, ó, o que fazer para mudar a minha família? Ou seja, eu não. Né? Eu estou de fora. O problema é dele. Exatamente. Tem uma passagem que fala, né? O profeta orienta aquela viúva e a primeira orientação fala o seguinte, ó, entra na tua casa, ou seja, você também faz parte do problema. Então precisa ser solucionada a partir de você. Muito bem, queridos e amados ouvintes, a palavra é clara, é franca em relação a esse assunto. Nem sempre a palavra é suave, né? O confronto é importante. Às vezes a gente está denunciando uma dificuldade, mas a gente faz parte dela. E eu, sinceramente, entendo que a ouvinte, em momento algum, ela se retirou do problema em si. Mas ela percebe que o problema, na visão dela, o problema central são os pais que estão nessa encrenca. Quais são os problemas que você tem, ouvinte? Eu imagino que você também tem alguns, né? Daqui a pouquinho nós vamos orar por esse assunto, vamos orar por famílias hoje aqui. Amém. Pedindo a graça e a bênção de Deus sobre todo esse povo que nos acompanha aqui na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muita gente ouvindo a gente de vários lugares aqui. Eu vou dar o nome dos lugares, vocês vão me dizer se vocês já foram lá ou não, tá bom? Maricá, já foram? Tá lá. Sim. Patrícia. Sim. A Regina tá lá em Columbandê, já foram lá? Columbandê? Aqui a Lucênia eu falei que é de Ribeirão, já tinha anunciado. Aqui
Natan tá em Nova Iguaçu, já foram lá? Já. Simone tá em Nilópolis, já foram em Nilópolis? Já. A Ilza tá em Duque de Caxias, já foram lá? Evelyn tá em Engenheiro Pedreira, já foram lá? Não. Japeri, foram não? Japeri, sim. A Alexandra tá na Barra da Tijuca, já foram lá? Sim. A Esther tá em Blumenau, Santa Catarina. Não fui. Foi lá, ó. Helena tá em Magé, já foram lá em Magé? Já. A Rosália tá no Rio Grande do Norte, ela não diz nem a cidade, tá lá, mas Não fui ainda, mas quero ir. bem. A Ana Cláudia está na Suíça, já foram na Suíça? Não fui, mas quero ir. Ô, Ana Cláudia, É. Ana Cláudia, você já entendeu, né? Vindo ao Rio, Ana Cláudia, passa aqui para conhecer o estúdio da rádio. Já. O pastor já sei. Já deu vontade. Já deu vontade. Boa, pastor, gostei sonho, dessa também. A Arlene tá em Barra do Pereira, já estiveram lá? Tá acompanhando a gente Não também. lembro. O Wellington em Niterói, já estiveram lá? Sim. O Robson tá em Nova Iguaçu, já fomos aqui a Nova Iguaçu. A Sandra Leão tá em Rondônia, já estiveram em Rondônia? Ainda não. E Pimenta Bueno em Rondônia, vocês estiveram lá ou não? Já. A Mônica tá ouvindo a gente em Ipanema, já foram em Ipanema? Já. Sim. Aqui a Maria tá ouvindo a gente no Ceará. Ê, beijo Mas pro em Ceará. Carnaubal, hein, lá no Ceará. O Maria, o pessoal que só foi em Fortaleza. Essa galera aqui não foi para o interior. Já foi para o interior? Aonde você foi? Piquet Carneiro, Icó. Icó? Icó. Quem nasce em Icó é o que é? Rapaz, não sei. Deve ser icoense. Deve ser. Icoense, É, né? ou algo parecido. Daqui a pouquinho aparece alguém de Icó Icó dando a falando resposta que aqui é. para nós. Muito obrigado aqui, o carinho dos nossos ouvintes participantes com a gente aqui do nosso debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Ô Alice Figueiredo, Alice, peraí que o som tá horroroso, desliga e liga outra vez, muito ruim o som, não dá pra falar com a Alice, eu vou falar com a Alice que vocês vão conhecer, eles vão gostar muito dela. A obesidade e gravidez precoce são fatores que colocam a saúde dos adolescentes em risco. Há um estudo que trouxe um dado que é muito importante, que é um amplo estudo sobre adolescentes no mundo, que revela dados preocupantes. Quase 30% dos adolescentes estão obesos. Meu Deus. 30% dos adolescentes do mundo. É muita gente obesa. Muita gente. É muita gente obesa. Quase 20% sofrem de anemia. Ou seja, além de estarem acima, eles estão com alimentação equivocada. Estão comendo muito mal, muita gordura, carboidrato, poucos nutrientes. Nutricionista Alice Figueiredo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Prazer ouvi-la aqui na 93 FM, eu sou J.R. Vargas e quero acolhê-la aqui no nosso debate 93 de hoje, em razão, naturalmente, desse estudo que você já tem conhecimento, que dá conta que 30% dos adolescentes no mundo estão obesos. Quando é que começa a obesidade, hein, Alice? A partir de quantos quilos a gente pode dizer? O que cálculo é esse que a pessoa pode ter em razão de altura, razão de idade? Como é que a gente analisa isso? Então, a obesidade ela tem um diagnóstico primário aí através do IMC, né, que é o índice de massa corpórea, no qual a gente multiplica a gente faz uma razão da altura ao quadrado e divide o peso por esse resultado, né? E quando esse índice aí para as crianças é diferente, né, de adolescente, de adulto, né? Com as crianças a gente já percebe uma obesidade quando a gente tem um índice maior do que 20. E no adolescente e no adulto, quando a gente tem um índice maior do que 25 quilogramas por metro quadrado, né? E o problema se instala, né? Ele começa a se instalar na infância e a maior atribuição disso é um hábito familiar. É a família, então, que acaba... Isso. É claro, porque eles não fazem nada, né? A família que faz alguma coisa, o almoço... Isso, exatamente. É o momento que eles aprendem. Na verdade, a gente percebe que quando uma criança está obesa... Se a gente for verificar a rotina dessa criança, geralmente é uma criança sedentária, né? Que a despensa da casa geralmente tem alimentos bem supérfluos. Tipo. É uma criança que é recompensada com comida, né? Os pais costumam recompensar essa criança com comida, biscoito, com excesso de comida, né? Porque o problema não é... É isso, a criança Alice? tem que comer, né? Alice, me dá exemplo aqui, porque eu estou querendo colocar
o pastor Paulo Azevedo, a pastora Daniele Queiroz, o pastor Alexandre Aloy, o pastor Luiz Nilma aqui no nosso papo, porque estão aqui, tô olhando aqui para eles. Tem uns aqui que eu vou dizer, eu acho que eles têm essa dispensa assim, vazia. Entendeu? Que eles já esvaziaram. Outros eu tô achando assim que não, estão numa boa rotina e tal. O que você chama aqui de a pesquisa fala que os adolescentes comem muito mal, né? Comem muita gordura. Que tipo de exemplo a gente pode dar desses alimentos ricos em gordura e que são nocivos para o corpo humano, seja da criança, adolescente ou adulto? Sim, então, essa gordura inadequada que as crianças e os adolescentes consomem, eles vêm através de alimentos ultraprocessados, né? São aqueles os fast foods, a batata frita, a fritura, os alimentos os embutidos, os congelados, são geralmente crianças e adolescentes que não comem. Alice, vamos explicar. Alimentos embutidos. Tá falando de quê? Linguiça, salsicha, isso, né? Sim. Isso aí não pode, Alice. Frituras e fast foods. Não pode, Alice, isso? Não que não possa, né? De acordo com o equilíbrio, a criança e o adolescente podem comer de tudo. Entendi. Só que existe um excesso, né? Existe um excesso onde o adolescente ou a criança come muito mais fora de casa. Ele faz lanches substituindo refeições, né? O que é super inadequado, porque aí, dessa forma, a criança e o adolescente fazem uma alimentação pobre em proteína, em carboidratos que seriam bons, né? Essenciais ao funcionamento do organismo, porque o problema não está no carboidrato, né? Está no carboidrato consumido de forma errada e excessiva. O problema da alimentação, várias vezes, está no excesso, não propriamente no alimento isolado, né? Nenhum alimento de forma isolada, ele é nocivo ou faz milagres, né? O problema está todo na falta e no excesso, nos extremos. Alice, eu tenho observado muitos adolescentes atualmente que inclusive comem, por exemplo, que são capazes de comer um hambúrguer com água. Que tu vejo uma mudança de muita gente abandonando o refrigerante, utilizando um pouco mais de sucos e muita água. Você percebe essa mudança ou em termos de atendimento que você tem no consultório, fruto das suas pesquisas, esse índice é muito baixo ainda? Esse índice é baixo ainda. Esse índice é baixo e eu percebo, inclusive, uma piora nisso, né? E o pior são as trocas inadequadas, né? De repente, uma promessa de... os adolescentes, eles acabam lançando mão de estratégias que eles acreditam que estejam sendo melhores para eles. Por exemplo, lá comer uma batata frita com uma água, né? Um hambúrguer com uma água. Às vezes não é uma troca suficiente para ele estar fazendo para ele estar melhorando aí esse aporte nutricional dele. É claro que trocar o refrigerante por água é muito válido, né? Mas, infelizmente, não é isso que eu tenho visto, não. Ajuda, mas não resolve, né, Alice? Ajuda, mas não resolve. Não Alice, é isso que está sendo visto. Me diga uma coisa aqui para a gente fechar, né? A gente está observando esse aspecto em razão desse estudo que foi feito no mundo inteiro, que é um grande estudo, com uma abrangência muito grande, mas nós estamos falando de países completamente diferentes, nós estamos falando de gente que tem um tipo de vida muito diferente do nosso tipo de vida, gente que tem acesso a alimentos até orgânicos, gente que não tem acesso a alimento orgânico, quer dizer, faz diferença, gente que mora no interior, gente que mora na cidade grande, gente que pode ter alguém que prepare o alimento e gente que tem que se virar com essas comidas instantâneas, essas coisas que são feitas aí muito objetivamente, mas são altamente industrializados conforme a sua descrição. A realidade que nós temos é essa, e a sua fala que eu quero resgatar é que o alimento do adolescente ou criança é resultado do ambiente familiar, onde ali eles comem esse tipo de alimento ou são recompensados com esse tipo de alimento, criando assim um vício. É isso, querida Alice? Isso. E às vezes a gente faz um pouco do controle familiar também. No que tange a alimentação escolar, né? E o círculo social da criança e adolescente também. É verdade. Alice Figueiredo, nutricionista, quero agradecer, muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe muito, tá bom, Alice?
Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, queridos Já debatedores. calculei aqui, estou acima do Você tá um pouquinho acima, pastor? O senhor fez aí? Já. O senhor precisou do cálculo? Precisei. Eu tinha que estar em 25 do meu IMC, estou com 27,9, tem que perder 8 quilos. Mas o senhor precisou fazer o cálculo. Precisei, tá aqui. Não, só tô perguntando. Tão claro. Não, eu achei que eu estava absolutamente normal. Eu tô impressionado. O senhor precisou fazer o cálculo. Era só perguntar ao pastor Luiz, tá do seu lado aí. O pastor Luiz. Não, que isso. E o pastor Luiz, faz o cálculo para todos que estão aí. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o cálculo para todo mundo que tá aqui, menos a pastora. Não, a pastora A pastora não. Tu sabes que no dia 31 Mas eu eu tô estava com fora também. 83 quilos e Ainda. aí eu e meus cunhados fizemos um trato, tem aqui um negócio de WhatsApp, um grupinho aqui, o ex-gordo. Eu já perdi 9 quilos, 8 quilos. Legal. Estou acabando de mais 8. São desafios. Tem gente que tá querendo. O cara vem dizer, eu tenho um apêndice ainda. Se eu tirar o apêndice, eu perco quantos quilos? Paulo, qual é a idade aí? Não, é fora do ar, pastor. Não, é fora do ar. Pra todo mundo O saber senhor que a pega os igreja dados. toma conta dele. Não, eu vou dar o número no ar. Depois não pode fazer o cálculo no ar aqui, a gente perde muito tempo. São 11h43 aqui na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. No assunto anterior, nós conversamos sobre a influência do lar na questão do relacionamento, família e tal. Você veja como até a alimentação, a influência da casa produz na criança, no adolescente, uma perda ou até uma dificuldade da sua própria vida por conta disso. Claro que não é regra. Organismo é organismo. Tem gente que come pouco e engorda rápido. Tem gente que come muito e não engorda nada. É o que dizem. A pessoa diz, isso aí não engorda de ruim. São expressões que as pessoas utilizam. O neuropediatra Nilma, conhece ele, pastor Luiz? Nilma Nigro, incomodado com a situação de crianças irresponsáveis que aguardavam a consulta sob um calor de 43 graus no Centro Especializado de Saúde Paul Harris. Sabe onde fica o centro Paul Harris? Por que dá o nome de Paul Harris se fica na posse em Nova Iguaçu? Ô, Luciana, pesquisa pra mim que eu não sei quem foi Paul Harris. Eu quero saber agora, tô curioso de saber quem foi Paul Harris. Decidiu fazer com recursos do próprio bolso a reforma da unidade. O médico gastou quase R$4.000 entre mão de obra e material. O Dr. Nilma, do Centro Paul Harris, é também diretor da unidade, está há mais de 20 anos no serviço especializado. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ele fez do próprio bolso, como muita gente já fez do próprio bolso para resolver alguma coisa. Só que não é normal, né? E a atitude dele acabou tendo esse destaque. Como é que vocês avaliam o engajamento dele e, quem sabe, a ausência de outros engajamentos? Infelizmente, estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas estão olhando muito para si. E quando a gente vê atitudes altruístas como essa, a gente fica muito feliz, né? Não é normal nós vermos isso, não está escrito no gibi, mas ainda existem pessoas apaixonadas por aquilo que faz. Eu acho isso tremendo. Acredito que quando existe realmente paixão e comprometimento com propósito, as pessoas são capazes de se doar nesse nível. E existe um versículo que fala sobre isso, que na verdade ninguém deveria ser louvado por ter esse tipo de atitude. Na verdade, esse deveria ser o nosso padrão, né, de comportamento e de coração. Mas como ainda não atingimos esse nível de forma geral, a humanidade, graças a Deus que tem pessoas que estão conseguindo. Eu gosto de ver exemplos como esses, né? É claro que nesse caso salta aos olhos, porque a maioria das vezes, e principalmente temos visto na área médica, de uma forma geral, na área de saúde, pessoas se desdobrando verdadeiramente para suplantar as falhas de materiais e tantas outras coisas que não chegam até as suas mãos. Mas nesse caso aqui, não só ele se utilizou do profissionalismo dele, como ele também meteu a mão no bolso. Mas, por outro lado, eu fico preocupado. Se isso cai na moda, será que as autoridades que deveriam fornecer o dinheiro necessário para que isso tivesse sido feito, será que não vão se acostumar e daqui a pouco vão até reverter o quadro? Por que pessoas não estão fazendo isso e daqui a pouco vai ser até uma cobrança? Fico preocupado, mas ao mesmo tempo fico grato por existirem pessoas desse tipo, sim. Eu faço cor em dó maior sobre tudo que foi dito aqui, mas demonstra a falência a gestão do serviço público na área de saúde, né? Então, é lógico que é louvável
E tomara que outras pessoas sigam esse exemplo. Nem todo mundo pode, mas demonstra a falência total da gestão, né, da nossa rede de serviço público, né? É lamentável que tem que chegar a esse ponto. Paul Harris foi o fundador do Rotary. Então, a homenagem foi feita a ele, o fundador do Rotary Club, que está no mundo inteiro. Então, naturalmente, uma relação, talvez até do próprio apoio do Rotary para essa instituição. Sim. Aliás, seria um ótimo alvo. O pessoal do Rotary podia adotar o Paul Harris. Não, mas né? Porque parece que é bastante importante que haja isso aí. São 11h48 aqui na 93 FM hoje. Um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Fernando Rodolfo quer endurecer a pena para quem cometer blasfêmia. Veja que ele faz uma proposta, é um projeto de lei em que ele pretende apresentar aqui algumas mudanças no artigo 208 do Código Penal. Então, vamos ao que ele propõe, que eu queria ouvi-lo sobre esse assunto. Ele diz o seguinte, olha, diz o artigo, né, a proposta de lei: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, blasfemar publicamente de divindades com palavras ou qualquer tipo de manifestação afrontando a fé alheia, reclusão de 4 a 6 anos. E aí a proposta continua: se há emprego de violência, a pena é aumentada em 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Se o ato de blasfêmia acontecer durante evento promovido, custeado ou patrocinado com verba pública, o pagamento de cachê a quem blasfemou deverá ser anulado ou devolvido à fonte pagadora, caso já tenha sido efetuado. Isso aqui é para aquele camarada, isso aqui é direcionado para aquele camarada. Não foi o camarada que falou que... O que ele falou mesmo que eu já esqueci? Jesus era gay. Jesus era gay, tá, não sei o quê, porque aqui, se for evento público, o cara não recebe mais, isso já recebeu, devolve. Fica assegurada a livre manifestação doutrinária das religiões em qualquer ambiente de culto ou meio de propagação. E aí eu trago o assunto aqui à mesa, porque isso vale para gregos e troianos. Isso vale para evangélico que diz que o terreiro tá errado e que joga pedra, que não sei o quê. Vale pro cara do terreiro que joga no evangélico, vale pro católico que fala aí, vale para todo mundo. Não pode respeitar. É todo mundo agora aí, entendeu? Quer dizer, não é só a pessoa, isso é dos evangélicos que fizeram para... Não, presta atenção. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. A pessoa tá com a roupa tal e você acha que aquela roupa tá no céu, você escarnece dela. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, impedir, não permitir que aconteça, trazer algum tipo de prejuízo, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pega um objeto, uma santa, por exemplo. Já aconteceu. Já aconteceu. Blasfemar publicamente divindades com palavras ou qualquer tipo de manifestação afrontando a fé alheia. E aí tem aqui a cana de 4 a 6 anos. Cana, mas conhecido como reclusão. Já funciona hoje quando os evangélicos fazem qualquer tipo de crítica ou qualquer tipo de ação com uma outra religião. Então, por exemplo, já há alguns movimentos que falam que questão de demônios, né, questão de expulsar demônios, aquela questão toda. Então, toda uma imprensa e toda uma mídia e todo um movimento já contra a igreja, porque ela não pode falar, porque as entidades e tudo, e o afro, não sei o quê. Ok. Eu acho que talvez o que ele esteja querendo dizer é o que o JR falou, vale para todo mundo, então tem que escrever. Porque, por exemplo, muitas vezes, quando nós somos autorizados para fazer um ato público, quando nós somos autorizados a fazer um culto público, nós somos vilipendiados, sim, e não há quem faça. Pega os nossos valores, pega os nossos símbolos, pega as nossas, vamos dizer assim, a nossa maneira de se expressar e coloca da maneira mais ridicularizada possível e ninguém fala nada. Eu penso que esse artigo 208, na verdade, no original, se eu salvo engano aqui de memória, ele já falava sobre esse tipo
de escárnio, esse tipo de conduta equivocada. Veja bem que ele está falando apenas da questão de cometer blasfêmia. Não quer dizer que a pessoa não possa ter conceitos diferentes daqueles que está sendo dito ali. A pessoa pode se manifestar, né, vamos dizer assim, respeitosamente, é claro, sim, contra qualquer atividade que não seja da concepção religiosa dela. O fato, e eu concordo também, é a questão da dureza, de estar, vamos dizer assim, eu concordo, né, vamos dizer assim, de anexar, de pendurar a punição, e ir para a prática disso. É claro que a lei, ela é um papel, é algo que pode ou não pegar, mas é até um apelo aqui, não só que mude a lei propriamente dita, mas que se exerça aquilo que ela dita, para que pessoas possam ser atingidas com isso e outras pessoas possam ser alertadas. Olha, se fizer, vai realmente entrar em cana. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e para o Evangelho, em nenhum momento a gente vai ver o Evangelho fazendo acepção das pessoas, né? A nossa luta é contra demônios, e nós temos convicções, as quais não abrimos mão. Então eu acredito que essa lei em vigor não vai prejudicar o verdadeiro e legítimo evangelho. Porque, na verdade, quem realmente tem o Espírito de Deus não tem prazer de humilhar ninguém, de blasfemar contra as pessoas, tirar o direito das outras pessoas, por mais que nós não concordemos com aquelas práticas. Então eu acredito até que vai ser muito pertinente essa lei, porque, de fato, ultimamente tem ocorrido uma banalização da figura que para nós é um símbolo, né? Mas é um símbolo que representa o Cristo da igreja cristã, seja católica ou evangélica. Eu tenho a impressão que todo mundo, a pessoa quando reclama disso, quando você chega, pastor, e diz, olha, isso aí não deve ser conservadora. Respeito é algo que deve ser resgatado. Sim. Porque parece que as coisas ficaram tão desrespeitosas que a pessoa vai desconstruindo todos os símbolos, não quer saber. É isso aí. A pessoa pega a Bíblia e rasga. Quantas vezes nós já vimos isso? Sim. O cara que pega a folha da Bíblia e rasga para simular que está fumando. Aqueles exemplos todos que envolvem a cruz, que eu não vou dizer aqui. Você diz assim, cara, pera um minutinho. Mas da mesma forma, o cristão, seja evangélico, católico, ele deve manter o respeito com aqueles que pensam diferente. Sim. A gente tem que resgatar o respeito, gente. Parece uma briga. E aí você vê o cara vai lá e explode a mesquita. Não é isso que a gente quer. Isso está longe do ideal do cristianismo. É isso aí. Agora, a minha 18 já diz exatamente isso. Eu acho que ele está trabalhando mais aumentar a pena. Apenas, a rigorosidade da pena. A minha preocupação é que o pastor acabou falando que eu ia dizer. Nós temos. Não, mas foi bem para ver que nós estamos no mesmo pensamento. O grande problema é que nós temos muitas leis. O problema no Brasil é essas leis serem respeitadas. Esse é o grande problema. O respeito é até as leis, então, né? Sim, que é o principal. Se nós olharmos na Bíblia, o próprio Jesus, fazendo os milagres, foi dito que ele fazia em nome de Beelzebub, né? Então você vê que é o seguinte, a blasfêmia é uma coisa antiga, mas uma coisa é a blasfêmia, que eu não defendo, sou contra totalmente, mas outra coisa é quando parte para o pessoal, tá? Você tem um carro que eu gosto, não vou com a sua cara e quebro o seu carro, tá? Eu amo meu Jesus, o símbolo dele é a cruz, eu vou destruir a cruz. Então eu estou atingindo a pessoa. Tá faltando respeito com as pessoas. Eu vou chutar a santa. Gente, eu concordo ou não concordo com a santa, não é o caso aqui, mas é o seguinte, se você eu tenho que respeitar, gente. Isso. Sabe que o evangelho é isso. E a gente ganha as pessoas pelo testemunho. Uma coisa que eu falo, poxa, todo mundo tá falando minha fase. Ai, desculpa, pastor. Uma coisa, graças a Deus por isso. Uma coisa que eu falo é o seguinte, evangelho é relacionamento. Se você é evangélico, você não se dá bem com a pessoa de outra religião, essa pessoa nunca vai entrar na sua igreja. Tá? Então tem que haver o relacionamento. O que a gente vê, a questão aqui da penalização, será que vai ser mais uma, tá? Mais uma pena, tá? Agora, o que a gente precisa tomar uma atitude? Precisa, porque o que a gente tem visto ultimamente está terrível. 11h57 aqui na 93 FM. Meu carinho, minha gratidão aos nossos debatedores pela presença aqui hoje entre nós. Um abraço quem está acompanhando a gente de vários lugares do Brasil e do mundo. Não vai dar tempo de falar todo mundo aqui, mas também tem aqui a Sericina, tá lá em São José do Rio Preto. Já foram lá?
Já estiveram lá ou não? Já teve lá, pastor? Não, São Francisco, Niterói. Teve lá? Aqui pertinho. Não. Avenida Pedro II, em São Cristóvão. Já estiveram lá? Acho que sim. É aqui, ó. Essa aqui da rádio, aqui, Passa ó. ali Do lado da perto. rádio. O ouvinte tá em Fortaleza. Ah, Fortaleza, o pessoal já foi. Ah, aqui, ó, quer Fortaleza ver? lá todo ano. Cadê aqui, minha gente? O ouvinte tá no Japão. Cadê o ouvinte do Japão? Aqui, a Keila tá no Japão. Já estiveram lá? Ainda não. Já tive Ainda vontade. não. Tem vontade de ir também no Japão. O pastor tá engraçado. Olha, um abraço pra você que tá nos acompanhando. Eu quero dar os parabéns, porque hoje é aniversário de muita gente querida, pastores queridos. Ontem, o aniversário do pastor Davidson Pereira de Freitas, da Primeira Igreja Batista em Heliópolis. Pastor Alexandre do Nascimento, da Assembleia de Deus Cidade Nova, acompanhando a gente, aniversário de ontem, hein? Hoje faz aniversário o pastor Eduardo Batista, da Comunidade Evangélica Ministério Azaf em Santíssimo. Pastor Sérgio Luiz Gomes, da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo. Pastor Alexandre Silvério, da Assembleia de Deus Ministério Resgatai-vos em São João. Pastor Benedito Gabriel de Freitas, da Assembleia de Deus em Campo Grande. E hoje também aniversário da irmã Rosângela Vieira Cruz, esposa do pastor Elias. Então o pastor Elias é o esposo da irmã Rosângela Vieira Cruz, da Assembleia de Deus em Jardim Meriti. Nosso carinho, nosso abraço, parabéns para esses queridos irmãos e irmãs aniversariantes de ontem e de hoje, encaminhados pelos nossos maravilhosos ouvintes, a nossa gratidão. Pastor Paulo Azevedo, obrigado, um abraço. JR, obrigado a todos os ouvintes, quero mandar um grande abraço, principalmente o pessoal que está trabalhando ali na Rua Bom Jesus, ali no Mendanha, né, que estão trabalhando ali firme, ouvindo essa rádio maravilhosa, que o Senhor possa lhes abençoar rica e abundantemente. Pastora Daniele Queiroz, obrigado, um abraço. Obrigada, JR, é sempre tão bom estar aqui. Quero mandar um beijo especial para Ana Miranda, para Tati Parrini, para o Jobert, que estão ligadinhos, e para todo o pessoal da Igreja Batista Vale de Bênção. Maravilha. Pastor Luiz Nilma, obrigado, abraço. Eu que agradeço, mais uma vez saímos daqui, né, com um conhecimento mais ampliado. Queria mandar um abraço, um forte abraço, um beijo também, né, para minha esposa, não é isso? Pastor Cláudia, que está nos ouvindo também. Toda a nossa igreja ali em Manguinhos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Alexandre, alô, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR, obrigado, debatedores. Um grande abraço aí para a Igreja Batista Missionária Maracanã, que está ouvindo. Um beijo para você, Ritinha, que é minha esposa. Um abraço para meu filho Matheus. Tudo de bom para vocês. Obrigado. As aulas no colégio rolando soltas lá. Sim, os alunos animados. Shepherd, animados, né? Esse ano foi um ano de muitas matrículas, um colégio que tem inovado na área de inglês, né, o English Plus, e na área também de formação estendida. À tarde o aluno tem outras disciplinas que pode colaborar com a escolha da sua profissão. Maravilha, obrigado, pastor. Vou pedir ao irmão para estar orando hoje aqui. Vamos estar agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes, pastores, todos aqueles nomes que já foram mencionados. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, como é uma prática nossa. Temos orado pelo povo querido de Suzano, com todo aquele envolvimento, povo de Brumadinho, meu Deus, Nova Zelândia, Holanda. Olha, o que não falta é motivo para nossa oração, hein? Mas hoje também nós vamos orar especialmente pelas famílias, e nós anunciamos isso mais cedo. Orar pelas famílias, relacionamento, marido, esposa, filhos, meu Deus. Vamos pedir ao Senhor que tenha compaixão e misericórdia. Vamos orar, pastor. Pai bendito, Pai eterno, muito obrigado pelas pessoas que têm o privilégio de fazer mais um ano de vida, que só possa tomar todas essas pessoas e fazer com que elas tenham a consciência de que cada dia cedido pelo Senhor é para que a gente possa servir ao Senhor, para a sua glória. Abençoe cada um dos aniversariantes. Tome em tuas mãos também as pessoas que lutam pela saúde, que estão de alguma maneira em exame, em tratamento, no hospital, em casa, que só possa, Deus, renovar a esperança da cura, no nome de Jesus. As pessoas que perderam um ente querido, as pessoas que estão enlutadas, a cidade de Brumadinho, as cidades, ó Deus, que sofrem calamidades, essa escola de Suzano, essas famílias e tantas outras tragédias que assolapam as cidades e as famílias, só possa tomar todos em tuas mãos, e que o Evangelho chegue a essas pessoas, que o Evangelho que consola, que dá a esperança de uma vida eterna, que o Senhor possa tomar em tuas mãos, ó Deus, a tua igreja como anunciadora do teu Evangelho, da esperança em Cristo Jesus.
Ó Deus eterno, ouça a nossa oração, consola aqueles que precisam, dá esperança a quem precisa, e que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, ser louvado e adorado, apesar de todas as circunstâncias. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.